Não havia como compatibilizar o ser humano com Deus por causa do pecado que está em nós. Já nascemos com alguma coisa em nós estranha. Dentro de nós, aos poucos, o pecado se revela. À medida que nós passamos da fase de bebê para a criancinha, vamos dando forma àquilo que está escondido em nós, que não é bom. É quando ficamos adultos, uns em maior ou menor escala praticam o pecado. Hoje as pessoas nem sabem falar se o que ela faz é pecado, porque eles perderam a referência. A Bíblia é a referência, eles perderam a referência. A escala de valores humanos foi reduzida ao chão, mas não tem mais padrão de referência. Deus ainda se expressa na terra por causa da igreja. De outra forma, Deus não se expressaria mais aqui. Enquanto estiver aqui um povo servindo a Deus, ainda Deus vai se manifestar, vai se expressar e vai nos fortalecer para enfrentar esse ambiente adverso. Nós moramos dentro do território que foi dado ao inimigo, legado de direito. O inimigo tem propriedade aqui. Esse mundo passou a ser um legado dele. Foi entregue a ele esse mundo, por isso que ele governa com tanta liberdade aqui. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Sabe o que é entenebrecida? Ela não vai ser tomada de trevas em caráter definitivo. Tem uma esperança. Esse anúncio é profético, porque quando foi feito esse anúncio, Jesus Cristo ainda não havia nascido, porque Deus é assim, irmãos. Ele sempre castiga, criando uma saída. Todos que são castigados por Deus, se quiserem, têm junto com o castigo uma saída, glória a Deus. É diferente do homem, que o homem não deixa sair. Às vezes o homem é tão mau, tão exigente, que ele não dá oportunidade. Não Deus sempre cria uma saída. Até quando ele está irritado com alguém, ele cria um escape-põe na frente da pessoa, vê se ela aceita uma saída. E bem-aventurados são aqueles que aceitam as saídas que Deus põe no seu caminho. A saída da reconciliação é a coisa mais maravilhosa que existe, é a reconciliação, irmãos. Como pode Deus se abaixar tanto a ponto de se subordinar a uma vida humana para nos chamar à reconciliação? É um amor muito grande. A treva tomou conta da terra e, à medida que a treva se apresenta, é consequência de um fato triste. É porque a luz foi embora, porque treva só existe onde faltou luz. Na medida que as pessoas foram se entregando ao pecado, a luz foi se apagando, a terra completamente tomada de trevas. Aleluia! E se tem luz na terra, não é nossa. É Cristo que espelha a luz dele nossa, mas o mundo inteiro se encontra debaixo de trevas. Foi feito um anúncio. Daniel também vi uma pedra. Ela estava no alto de uma montanha e ninguém empurrou. Ela caiu sozinha e ela caiu aqui embaixo na terra. E quando ela caiu, ela tomou conta da terra inteira. Essa pedra aqui que fala sobre ela. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O anúncio do nascimento de Jesus, o grande pastor de ovelhas, terra de Naftali, de Zebulão. Porque ali, particularmente ali, os assírios haviam tomado aquela região, saqueado, exilado. Eles tinham passado humilhação demais ali, mas ali, exatamente no campo da humilhação, apareceu o Senhor Jesus. Glória a Deus simples, sem nenhuma aparência. E quem encontrou de fato o favor de saber que Jesus nasceu? Tomadores de conta de ovelhas. E como que eles chegaram até Jesus? Uma luz apresentou-se no céu. Glória a Deus. Era uma estrela, e a ordem era essa. Estrela que você chega em Jesus, aleluia. Eles chegaram até Jesus pela luz da estrela. Jesus sempre foi referenciado pela luz que ele é. É chamado o sol da justiça, a estrela da manhã, a estrela da alva, glória a Deus. E bem-aventurado é o coração que não está mais em trevas. E a estrela da alva já brilha dentro de você. Glória a Deus seja. Deus, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte,
resplandeceu a luz. Glória a Deus. Região da sombra. Da morte é a sombra do nosso próprio inimigo que está projetada sobre todos os homens. As pessoas nascem, vivem aqui como se de fato esse lugar fosse alguma coisa que tivesse conquistado. Vive aqui se folga, mas há um acerto de conta depois. Aqui as pessoas entram para sair e tem prazo de entrar, prazo para permanecer e prazo para sair. E tem acertos depois, aleluia, tem ajustes e bem-aventurados. São todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Jesus. Se a treva está tomando conta da humanidade de uma forma assustadora, a luz de Cristo brilha no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, na compreensão que você tem da vida. Glória é, nenhuma treva pode se projetar aonde a luz está acesa. Essa é a bendita sorte daqueles que são chamados para participarem da herança dos filhos da luz. Nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. E irmã e irmãos saíram do mundo das trevas para o mundo da luz, por mais que este mundo piore, por mais que as coisas se agravem. Deus sempre será a luz em volta de nós. Salmista falava que se ainda eu mesmo for, trevas todo de trevas ainda, assim Deus vai ser luz em volta de mim, e Deus sempre será luz em volta dessa igreja. Haja o que houver, Deus vai iluminar seus passos. Se você tem alguma coisa confusa, obscura, que a sua razão não alcança, é que o seu coração tem medo. Essa palavra hoje vem a ti como um farol na noite. Deus trará luz sobre a sua vida, sobre a sua causa, aonde tem um ponto obscuro, que a luz da sua compreensão não chegou. Cristo pode fazer um lampejo de luz, chega lá e logo você vai ter a compreensão que te falta, irmã. Irmão, Deus é a última resposta nossa, sempre Ele é a última saída. Quando nós não temos aonde recorrer, quando não temos aonde ir, nós ficamos em comunhão e falamos: Senhor, agora, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho mais saída. Essa é a confiança do crente. Eu falei esses dias. Deus é tão misericordioso que Ele é assim, Ele se compromete com a sua fé. Tudo que você crer que Ele vai fazer para você, Ele faz. Ele se compromete com você por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez, para nos tornar filhos adotivos no sangue da sua cruz. O povo que andava em trevas e uma grande luz. Já pensaram, irmãos, como que foi maravilhoso para aquele povo que vivia ali, não tinha esperança, não tinham aonde ir encontrava. Em Jesus sempre a resposta mais cândida, mais amiga, mais santa. Os leprosos, os endemoniados, os doentes, os cansados, fadigados, órfãos, viúvos, aonde eles chegavam, onde Jesus estava, eles chegavam e se encostavam, e Jesus curava todos. Isaías fala, a gente achava que ele era um homem machucado, porque eles caminhavam no gol, e as mulheres gritavam, coitado de Jesus, como ele está machucado, como está desfigurado. Mas tinha um anúncio lá atrás, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Foi por tua causa, em que ele se deixou machucar assim. Foi por um amor tão grande por nós, que ele se fez assim, glória a Deus, tão aflitivo, tão afligido, e foi até a cruz no nosso lugar. Pecado nosso não entrou nele. Jesus não teve pecado, momento nenhum. Jesus recebeu pecado nele. Ele recebeu o preço do pecado por nós. É pecado imputado. Ele pagou o nosso pecado, ainda que o nosso pecado não possa nunca jamais ter entrado nele. E como nunca entrou nele, e ele nos representa, ele tira o pecado de nós. Ele tem poder. Para isso, na medida que você escuta a palavra, você busca Ele. Ele faz sair de você o pecado aos poucos, pela pregação da palavra, pela luz que penetra. É a treva que afasta. Na medida que Ele vai falando contigo e a fé vai tomando, seu coração vai saindo de ti aquilo que é treva, que é ruim, até que você seja completamente tomada pela luz e até que a luz de Deus ilumine todo o seu interior e nós sejamos dia.
Glórias ao Senhor. No dia que nós formos transformados, como fala o Senhor, até que sejamos dia perfeito quando o sol se levanta e a luz dele se espraia por toda a terra. É assim que vai acontecendo conosco. A luz dele vai se espraiando dentro do nosso espírito, até que as trevas, sejam completamente dissipadas. Quebraste. O Joe, você sabe o que é jugo? Jugo é o que une um animal no outro. E nós temos um jugo lamentável com o pecado e com a morte. Cristo quebrou esse jugo e nos colocou no outro jugo. Agora colocou um jugo entre a igreja e ele. Aonde ele vai, ele te leva. Por onde ele passar, você passa. E aonde ele vai, ninguém pode segurar seu caminhar. E pode ter certeza, irmã. Irmão, se algum obstáculo encontrar você pelo caminho, se Cristo estiver com você, o obstáculo há de sair. Ele é Senhor, sabe? O que fala sobre ele Deus forte. Deus forte. Você já viram alguém ou alguma coisa se opor à palavra de Jesus? Nenhum dos poderes manifestos nunca jamais enfrentou. Jesus pode observar isso nas Escrituras Sagradas. Toda vez que Jesus falava, os poderes silenciavam. Calate, saia dele, saia da sepultura, enxergue. Ande é o Deus forte. Se ele fala uma palavra com você, você está curada. É o que o centurião falou. Uma palavra tua, só o que eu quero. O meu servo está doente, mas não preciso sem ir lá, porque eu não sou digno de ser entrar na minha casa. Pegou esse atributo dele. Glória a Deus, tu és Deus forte. Uma palavra aí, e meu servo sara lá. Eu nunca vi uma fé como essa. E o servo dele ficou sarado. Glória a Deus, a mulher endemoniada. Vocês lembram? A fé de lá, aquele demônio saiu da casa da mulher endemoniada, da filha da mulher que estava endemoniada. Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. O cetro é o símbolo do reino, o cetro do opressor. O reino do inimigo não tem mais autoridade sobre a nossa sorte. O reinado que está sobre nós é o reinado de Cristo. É a pedra que tomou conta de toda a terra. Qual terra é essa terra aqui, ó? Essa terra conquistada por Jesus, essa terra transformada em terra árida e seca que rebenta agora. Ribeiro de águas aí, é o coração do homem transformado pela palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, irmão, porque a palavra de Deus entrou em nós e criou o ambiente favorável para nós. Pensa arrebentar águas, ribeiro de águas, vai aparecendo, flor, folha, flor, e vai aparecendo frutos. E à medida que você vai ficando velho e velha, vai passando o tempo, o Senhor vai criando cada vez mais dentro de você ambiente adequado para as virtudes. Dele tomar conta do seu coração até que os seus dias sejam fartos. E quando chegar ao final, você esteja carregando as marcas de Jesus, os sinais, as virtudes, as características de Jesus Cristo em você, você já tem um traço de Jesus. Um jeito de pensar de Jesus. Olha para a vida e para a morte, como Jesus olhou. Já não tem mais medo de morrer. Deus já não tem mais medo do futuro. Já não tem mais medo da noite. Glórias ao Senhor. E se alguém está com medo da noite, pelo poder do Deus forte, sai o medo de você em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Quanta inquietação, quanto medo, o medo do amanhã, medo da inflação, o medo disso, o medo daquilo. Irmão, nós estamos nas mãos de Deus. Deus é Deus forte. Ele pode tudo. Aonde você estiver, se Deus estiver com você, tudo que te basta. Por onde você passar, se Deus passar com você, tudo que te basta. Glórias ao Senhor, aonde você for. Deus te acompanhando, você está protegida. Nenhum poder te pega, nenhuma maldição te alcança, nenhuma flecha te atravessa. Aonde a mão de Deus te colocar como protegido ali, as pessoas acham que estão protegido. Irmão, põe guarda costar, tem colete salva verde, a prova de bala, tem tudo. Mas irmão, irmã, o que mata não é só. Tira o aleluia, não é só ladrão, aleluia, aleluia.
É só uma veiazinha fechar no cérebro. Bom, acabou. É só o coração parar de bater. Acabou com guarda-costa. Com proteção, com colete, à prova de bala. A morte vai lá, mas quem está protegido? Por Cristo a morte passa e não consegue chegar até você. Sabe por quê? Porque a tua vida está na mão de Deus. Até teus dias estão contados com o Senhor. Você não vai morrer antes da hora. Cristo tem a tua vida na mão dele até nosso prazo de validade. Está na mão do Senhor, Ele que estende, Ele que diminui o nosso tempo de vida, Ele estende. Ezequiasuma, vez estava já sentenciado para morrer. Aleluia, já estava dessentenciado, só colocou Isaías. Fala que o tempo dele acabou. Isaí falou, pode arrumar sua casa, que é dessa cama que você subiu, você não desce mais. Quando Isaías foi embora, ele voltou-se para o canto da parede e começou a chorar, falou com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor lembra do tempo que eu te servido, tempo que eu fui fiel e das coisas que eu fiz. Deus, e chorou, e Isaías estava lá fora. O Senhor falou com Isaías, volta lá no palácio. Foi por quê? Porque Ezequias chorou e ele mexeu comigo. Deus, e esse choro dele, tocou no meu coração. Fala com ele que o tempo dele tinha acabado, mas eu renovo porque eu sou Deus. Né, irmão? Fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vocês percebem que vida imortou na mão do Senhor, aleluia. Tem gente que tem um medo, irmão. Medo de morrer tremendo. Você tem que ter medo de pecar de morrer. Você não tem que ter medo. É o Deus forte, é o Deus todo-poderoso conselheiro. Esse é a palavra de conselho. Ele, é Deus conselheiro, Pai da eternidade. Ele que te faz eterno. Ele é que te torna. Porque uma coisa é essa, irmão, a nossa. O nosso espírito não pode deixar de viver. Ele vive sempre. Ou lá em cima, ou lá embaixo ele vai viver sempre. Agora ele veio, tirou de nós a nossa sujeira para nós viver lá em cima. Glória a Deus. A vida eterna é uma coisa assustadora para quem vai para o inferno. Irmãos, você já para pensar nisso. Se o homem morresse e acabasse como alguns pensam que assim é, tem gente que pensa que o homem morre, ele acabou tudo. Se fosse isso para o homem mal era bom, acabou tudo pronto. A questão é que a pessoa quando morre não acabou tudo. Aí começa o grande problema de quem não está com Deus. Do outro lado, abre-se os abismos. É cair. Já pensaram o que é cair? Dentro de um lugar onde a chama está acesa, chama não apaga e você não morre, mas um dia após o outro, a dor não passa, a chama não apaga. E você não morre. Vocês já pensaram o que é isso aí? Que angústia que é essa daí? Que pânico que deve dar lá? Dentro que horror que deve estar num lugar desse? Que vontade de voltar para a terra e consertar a história que deve dar? Vocês lembram de Lázaro do rico, o rico que eu, dentro desse lugar. Glória a Deus. É o Deus forte. Vai te livrar de lá. O conselheiro não vai deixar você cair lá, não. Ele é conselheiro para isso. Você não cair lá. Os dois morreram, que fins distintos. Como os caminhos dos homens parecem iguais, mas depois que termina a história, tudo fica tão diferente. Morreu um foi pro lado, o outro foi pro outro Lázaro. Os anjos pegaram ele. Vem cá pro seio de Abraão, o rico dentro do Hades. E a coisa foi tão séria e tão feia que ele viu Abraão lá em cima, falou, Abraão, pai, Abraão, a coisa tá muito ruim. Deixa pelo menos Lázaro molhar o dedo em água e pôr na minha língua. Não suporte esse calor e essa chama. Deus, não. Você teve a vida inteira para você acertar sua história. Você não acertou. Daqui para a frente, não há mais comunicação entre você e ele. Então deixa eu ir lá, então falar para minha família. Não vim cá porque esse lugar é muito horrível. Falei, também não vai, não. Tem lá profeta lei, ou seja, o Antigo Testamento tá lá, que creu nele. Mas eles não vão acreditar. Se você
apresentar-se para um honesto, não vai acreditar que você apresentou lá também. O assunto está encerrado. Você fica aí e Lázaro fica lá em cima. É o terrível estado. Por isso que está escrito assim: aonde uma árvore cai, ali ela fica. Deus não está preocupado com a árvore. Na condição que o homem morre, ele está do outro lado. Se Deus te levar hoje, para que lado você vai para? Onde você vai? Você desce ou você sobe? É o exame de confiança de consciência que nós temos que fazer. Irmão, como estar como eu estou diante do Senhor, o principado dele não vai ter fim. Ele vai reinar na casa de Davi. Não é lá na genealogia de Davi. Até porque Jesus, geneticamente, nem era da genealogia de Davi, embora que fosse assim chamado por causa da paternidade adotiva de José, mas é que essa é a linhagem de fé. O trono de Davi representa o trono de Jesus. Veio nos tirar dos abismos. Você não será lançada dentro do abismo. Dá glórias a Deus. Por isso, irmão, graças a Deus de você ter sido acordada, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. A melhor coisa que te aconteceu foi conhecer a palavra de Deus, Deus. Você não vai pelos abismos, não vai pelo caminho de toda a gente. Há um mundo agitado com tantas filosofias, com tanta coisa estranha. Até a adoração do inimigo está aberta hoje, irmão. Até aqueles que adoram o inimigo já não escondem mais, tudo está escancarado. Mas Deus também abriu a porta da salvação que ninguém pode fechar, qualquer um que aceitar. A salvação, seja ele quem for aonde ele estiver, Cristo vai lá buscar até nos abismos. Deus busca as ovelhas dele, e Deus tem buscado por todos os cantos. Aonde tiver alguém, eu acredito em Jesus, eu aceito lá. Se Jesus te pega, se você estiver escutando essa palavra onde você estiver na condição de vida que você tiver, Cristo te pega. É só você falar: eu quero Jesus Cristo. Senhor, te falei, eu te quero também. Me dá a mão. Nós vamos andar junto agora. Deus é assim que ele faz. Ele vem pegando do norte do sul, ajuntando os gentios. Tem uma contagem, tem uma marcação. Vocês sabiam disso? Tem um número já marcado. Quando chegar a marcação final dos gentios, esse vai ser o sinal. Ninguém sabe quanto. Quando chegar a marcação dos gentios, o Senhor vai dar ordem para o anjo. Pode tocar a trombeta agora, a minha igreja. Sobe comigo e a terra fica aqui 1000 anos. Glória a Deus. A besta nessa altura já estará presa. O falso profeta preso, todos os dois no lago de enxofre e Satanás aprisionado. Dentro de um grande abismo. E a terra ficará aqui 1000 anos, e nós 1000 anos, com Cristo em delícia. Glória! Depois desses 1000 anos, Deus vai soltar o diabo, vai mandar abrir a cadeia do inferno. Não do inferno, desse. Aprisionamento dele. Ele vai sair e vai fazer uma grande batalha, chamada Batalha do Armagedó, grande guerra. Também nós não vamos entrar em guerra, mas não. Nossa história já está terminada com Cristo. Deus vai descer fogo do céu sobre eles, glória a Deus. Aí vai cumprir o que está escrito em Pedro. Tem muitos ensinando que essa terra vai ser renovada. Se nós lermos a palavra com calma, você vai ver que essa terra não vai ser renovada, não, hein? Deus já criou um lugar muito melhor para nós. Paulo fala assim, os elementos ardendo se desfarão. E João fala: e eis que ouvi descer do céu, adereçada, bonita, enfeitada, glória, a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém, que ele chama de esposa, descia do céu do meu Deus. Sabe como é? Que vai ser nova cidade, não vai ter sol nem mar. Vocês percebem que não é aqui, não tem sol nem mar. Vai ser dentro dos espaços dele, da glória dele. Glória, nós vamos ser. Olha o que fala a palavra. Os que estiverem aqui, os que
estiverem dormido, nos encontraremos com ele nos ares. Ele não pensa que mais nós vamos subir, nos encontrar com ele e viver com ele para sempre. Ele é príncipe da paz, ele que é o primeiro e o último que nos trouxe a paz com Deus, a nossa paz com Deus. Ela é trazida por Jesus, o príncipe da paz. Bem-aventurados são todos aqueles que mantêm a sua veste limpa, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. João viu essa multidão tão grande que ninguém nem podia contar, falou: que multidão tão grande! Esse é o povo que veio de uma grande tribulação, João. É tanta gente que não dá para contar, de toda a nação, raça, tribo e língua, tem palma na mão. Eles têm veste branca, e a veste branca é o caráter do cristão. É isso. E quer o Senhor, vai fazendo conosco, transformando nossa essência, tirando de nós as trevas, até que nós todos sejamos tomados pela eternidade. Glória a Deus, aquilo que é de Cristo. O nascer outra vez é precisamente isso, vivermos Cristo em nós, sermos revestidos de Cristo a viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou e viver como Ele vive, que é o mais maravilhoso, porque Cristo vive e reina em nós. Ele aguarda cada um de nós, glória individualmente, depois coletivamente, para o grande encontro. Tem lá um lugar guardado para você. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem morada para você lá. E não é só morada, já tem seu novo nome também, já tem seu novo nome lá. Já pensaram o que é isso aí? Como será o novo nome nosso? Vocês já pensaram um pouco nisso, como vai ser nossa vida lá, como é esse novo nome, novo corpo? Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Semeia-se um corpo em ignomínia, ressuscita um corpo em glória. Deus, a semente, não é igual à árvore, isso. Aqui é semente de um novo ser. Um novo ser igual a Jesus em glória. Essa é a proposta da palavra de Deus, do conselheiro do Deus forte, do príncipe da paz. Ele que é o primeiro e o último que nos trouxe a paz com Deus. A nossa paz com Deus, ela é trazida por Jesus. O príncipe da paz, bem-aventurados, são todos aqueles que mantêm a sua veste limpa, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. João viu essa multidão tão grande que ninguém nem podia contar, falou: que multidão tão grande é essa? Esse é o povo que veio de uma grande tribulação, João. É tanta gente que não dá para contar. De toda nação, raça, tribo e língua tem palma na mão. Eles têm veste branca, e a veste branca é o caráter do cristão. É isso que o Senhor vai fazendo conosco, transformando nossa essência, tirando de nós as trevas, até que nós todos sejamos tomados pela eternidade. Glória a Deus, aquilo que é de Cristo. O nascer outra vez é precisamente isso, vivermos Cristo em nós, sermos revestidos de Cristo, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou e viver como Ele vive, que é o mais maravilhoso, porque Cristo vive e reina em nós. Ele aguarda em cada um de nós. Glória individualmente, depois coletivamente, para o grande encontro. Tem lá um lugar guardado para você. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem morada para você lá. E não é só morada, já tem seu novo nome também. Já tem seu novo nome lá. Já pensaram o que é isso aí? Como será o novo nome nosso? Vocês já pensaram um pouco nisso? Como vai ser nossa vida? Lá como é esse novo nome novo. Corpo semeia-se. Um corpo animal ressuscita um corpo espiritual. Semeia-se um corpo em ignomínia, ressuscita um corpo em glória. Deus, a semente, não é igual à árvore. Isso aqui é semente de um novo ser. Um novo ser igual a Jesus em glória. Essa é a proposta da palavra de Deus, do conselheiro do Deus forte, do príncipe da paz. Menino, nos nasceu um filho, se nos deu. Por encontrar um menino numa manjedoura, como está uma criança numa manjedoura, irmão envolto com panos grosseiros, simples, no meio de animais. Como que pode que disparate os homens vivendo?
Em palácio, lá Herodes Pilatos, aqueles homens todos cheios de Pompaí, o próprio Filho de Deus, nascendo numa manjedoura. Mas a proposta dele exatamente era essa não. Ter nada, nenhum legado daqui da terra. Mas nos deu legado total do céu quando ele morreu, irmãos. Para encerrar a palavra, não sei se vocês já leram, Judas quando vendeu, ele vendeu por 30 moedas de prata. Essas moedas de prata, depois ele arrependeu que não arrependeu como deveria. O arrependimento não segundo Deus, mas o arrependimento segundo o mundo, ele foi se enforcar. Mas antes dele se enforcar, ele pegou as moedas de prata e julgou no templo, falou: não quero mais esse dinheiro, isso aqui é preço de sangue inocente. Julgou. Eles falaram: o que nós vamos fazer com essas moedas? Não, dá para pegá-las porque é preço de traição. Vamos comprar um terreno que era um campo de moleiro para ser sepultura dos estrangeiros. Só enganei. Isso um campo de oleiro, e com o preço do Senhor Jesus ali, irmãos, que eles pagaram, se comprava apenas um lote. Não deram valor na vida dele. Mas ali temos uma simbologia, porque o oleiro naquele campo de argila se forma, os vasos e na morte. Jesus pegou esses vasos todo para formar, fazia imagem, semelhança dele. E o jeito que Jesus está trabalhando em você, você não entende, mas ele não tem parado de trabalhar. Você é um vaso na mão desse olheiro bendito. E por mais que você questione por que Deus te trabalha assim, Deus não parará. De trabalhar o vaso não pode discutir demais, viu, irmão? Deixa o olheiro trabalhar, ele vai trabalhando, e ao final será um vaso para a honra e glória do nome dele. Jesus morreu num lugar de rico. Vocês já leram isso? Ninguém era sepultado em pedra. Em rocha só os ricos, mas Jesus foi sepultado, nasceu como pobre, morreu como rico. Essa é a metáfora dele. Nasceu como homem, e agora, na condição de ressuscitado, enriqueceu a todos nós. Você pode ter tudo o que você quiser, de Deus que cuber. Em você pode ter as virtudes, os dons, as qualidades. Quase ninguém procura virtude de Deus. Dons eu já vi procurar, virtude não, porque virtude não recebe como uma dádiva julgada, é como um trabalho conquistado. A mansidão, por exemplo, é uma busca individual secreta e silenciosa. A honestidade é um trabalho individual persistente e contínuo do homem e da mulher que crê em Deus. Paciência é o exercício que o crente deve fazer para agradar a Deus. Se você buscar essas virtudes, elas vão vir habitar em você, e a graça de Cristo vai abundar nos teus lábios, nos teus olhos. Aonde você passar, você vai ter um cheiro agradável de vida de Jesus. O Deus forte te protege. A boa mão do Deus forte te acompanhará. A paz do Senhor Deus te seguirá, os cuidados do Altíssimo te serão como um bom remédio para os ossos. Haja paz na sua casa, no seu coração, o Deus da paz te acompanhe e te abençoe. Você está contente porque seu nome está escrito no livro da vida, Deus. Você é feliz porque Deus te ama, Deus. Você tem uma alegria, porque afinal o Senhor, Deus, Ele dentro de você, Ele tem um regozijo, de ver a sua fidelidade. Glória a Deus. É quando um crente, irmãos, ele fica contente, ele alega a Deus também, porquês. Suas obras dão testemunho que o prazer dele está em Deus. Como que pode Deus se alegar com o ser humano, irmão? Uma criatura tão pequena e tão baixa, ele se alegra conosco. Ele falou com Israel: meu povo, minha alegria, vai parar a sua casa, irmão. E lembra disso aí e guarda os teus pés nessa jornada. Deus não se contamine. Mantenha suas vestes brancas, lave sempre a sua boca na inocência, seus lábios na seu coração na pureza. E quando você precisar de alguma coisa do Senhor, quando você orar, por Ele você tem franco acesso até Ele. E tudo que você crer, Ele se compromete com você. Se você puder crer, Ele faz para você. Tem muitos que já não acreditam mais nisso aí, não.
Tem muitos que já têm dúvida se Deus faz. Deus não faz. Eu já vi gente explicando aí, estudiosos de Deus, explicando que Deus atendeu o povo do passado, aqueles apóstolos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, Deus já não está fazendo mais nada bom. O Deus que eles acreditam, não sei. Agora, o Deus que nós acreditamos continua fazendo, tudo continuará até o último dia. Não vos deixarei nem vos desampararei, diz o Senhor. O Deus forte te acompanhe. Amém. O conselheiro de paz seja sempre a referência sua. Floresta tão fácil, nem a semeadura é tão fácil de ser feita porque há uma forte oposição. Isso porque o governo desse mundo, e eu não falo aqui de governo político, mas o governo global de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, por assim dizer, o governo global. Quem tem na mão o governo final, lamentavelmente não é um presidente, não é um grupo de dirigente, não é quem tem o governo final nesse plano caído, é o nosso inimigo, e no plano exaltado, claro o nosso. Deus é Senhor de tudo, e Ele vai assumir a autoridade dele no tempo oportuno, mas até então, se vê o governo do mal aqui, ele mesmo, quando foi tentar o Senhor petulantemente, os irmãos se lembram, ele ofereceu a glória do mundo ao Senhor e disse: tudo isso é meu, porque a mim me foi dado. Eu dou a quem eu quero. Se tu me adorares, basta que você se ajoelhe perante mim. Eu te passou o controle de todo esse mundo, o sistema global de valores e todos os prazeres mundanos, eu ponho na tua mão. Você vê que esse é o governo dele. Por isso, mesmo que Coríntios experimentava alguns problemas, infiltrou-se lá alguns espíritos, e eles nunca se manifestam como espíritos infiltrados. O que é triste, que se manifesta como se fosse apenas posições humanas, porque quando ele se infiltra em alguém, nas pessoas que ele conseguiu fazer um domínio, faz essas pessoas se tornarem exatamente um ponto de combate contra a luz, a palavra. E dentro de Corinto havia isso. É que alguns irmãos começaram, então, a se dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os irmãos conhecem bem isso, mas só que Paulo percebeu o operador maligno. Ele não estava disposto a discutir com os irmãos detalhes de quem que é melhor, porque seria exatamente entrar na mesma linha de ação do inimigo. Eu sou melhor que Pedro, ou melhor que Apolos. Ele foi exatamente aonde precisava ir. Vocês não estão percebendo que alguma coisa estranha está acontecendo entre vocês. Entrou algum sentimento estranho. E percebam, não faz o mínimo de sentido essa ação de vocês. Música, acordem, escutem. Eu dei salvação para vocês. Pedro entregou para vocês com perdão. Deus, Apolo livrou vocês das cadeias do inferno. Vocês não percebem que nós somos membros uns dos outros. Eu até plantei, Apolos regou. Mas nem quem planta, nem quem regue alguma coisa, senão Deus, que dá o crescimento, acordem. E nós precisamos de acordar, porque muitas vezes o nosso adversário consegue infiltrar em nosso meio algumas coisas estranhas e nós, por não ter maturidade espiritual, nos embalamos nessa cantiga maligna glória. Que Deus nos acorde, e aonde nós estivermos, aonde você estiver, esteja atenta, para que o canto de uma sereia estranha não venha te seduzir ao naufrágio na fé. Paulo e ele faz exposições profundas nessas argumentações. Não lembro aonde está, mas em Romanos está escrito. Ele faz a seguinte comparação. Enquanto a mulher vive, o marido vive aquela mulher. Não pode ser de outro marido, porque se ela for de outro marido, ela vai ser chamada de adúltera. Se ela for de outro marido, enquanto o seu marido vive, mas morto. Marido, ela pode casar-se com outro livremente e não ser adúltera. Visto que seu marido morreu, ele vai adiante fazendo essa analogia com o corpo de Cristo. Veja,
Jesus, quem é o Verbo materializado, é Deus que se fez carne entre nós. Ele tomou a natureza humana e levou na cruz toda a maldição da humanidade e morreu. Portanto, nós que tínhamos um casamento com o pecado, com o corpo do pecado, o nosso corpo de pecado foi sacrificado lá na cruz. Agora nós somos de outro. De quem? Daquele que se levantou entre os mortos, Cristo ressuscitado. Essa é a nossa nova relação. Se nós voltarmos a viver como vivem as pessoas naturais, vamos ter uma relação com o homem caído e não com o homem levantado. Ele fala mais para nós chegarmos aqui. A ciência humana é uma espécie de luz intelectual. Nos tirou de trevas, de crendices, lendas e muitas práticas que não tinham nenhuma base científica. Chegou-se até a acreditar que um pouco de roupa suja com um pouco de umidade sujeira geraria ratos. A teoria da geração espontânea, que já foi claramente desmascarada pela investigação científica. Assim, a ciência nos trouxe muito benefício. Ela tirou as trevas do conhecimento dos olhos dos homens. Mas Paulo fala, onde está o inquiridor, cadê o sábio deste mundo? Porque ainda que a ciência, a sabedoria humana dissipou as trevas da ignorância, nós temos um outro problema, é que essa mesma sabedoria não foi competente para dissipar uma treva que acontece no campo espiritual. No campo da vida espiritual, o homem não consegue enxergar Deus e não conseguiu chegar até Deus por essa lâmpada artificial da ciência humana. E ele fala, visto que o homem não consegue chegar até Deus pela sabedoria, porque a sabedoria do homem para Deus, ela não tem significado nenhum, ela só serve aqui para baixo. É útil, claro que é útil. Mas é só aquilo, e após a morte e nos umbrais eternos, porque você já pararam para pensar o que restaria, o que resta para um homem, que afinal só pensa que a vida se resume nisso. O que é que o ser humano que só pensa que a vida resume isso aqui? O que é que ele esperar que está agendado para vir a pó? O que faz ele viver aqui embaixo? Eu entendo que uma pessoa que enxerga a vida terminando na sepultura, eu penso que ele deveria ter uma depressão incurável, porque afinal de contas não valeu a pena nascer, está perdido toda a sua história. Por isso que ele fala, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Quando o homem busca essa sabedoria para buscar investigar a Deus, Deus não pode ser investigado, Deus não pode ser analisado, porque o infinito não pode ser alcançado pelo finito. Ninguém pode investigar Deus, fazer uma como ele faz com a matéria científica. Ele investiga a doença e investiga a ciência. As fronteiras da ciência estão aí sendo atravessadas pelos homens, mas Deus não pode ser investigado, e mais, nem o espírito humano, que Deus criou. Ele não pode ser investigado, investiga-se o efeito da ação do Espírito. O Espírito também não pode ser investigado. E Paulo fala que a loucurade, Deus é mais sábia do que os homens. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Olha o que ele fala aqui. E as fracas para confundir as fortes. Vocês entendem que o caminho da graça da salvação é um caminho completamente distinto do tudo que o homem dá valor. E é muito simples demais, não requer uma mente brilhante, não. Requer um sobrenome famoso, não requer um diploma na sua sala, não. Requer um corpo bonito, não requer uma força sobrenatural, não. Requer uma habilidade estranha, deória. A única coisa que Deus pede do ser humano é isso. Creia, ele fala, creia em mim e creia em meu Pai. É loucura para o homem científico. O homem da investigação não consegue aceitar isso. Agora nós vamos chegar no segundo estágio que nós temos que ter atenção. E eu, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Vocês percebem isso aqui. Eu, quando me aproximei de vocês, não tentei fazer exposições com conhecimento científico que eu tinha. É isso que Paulo falava. Eu tinha argumentos, mas eu não
Busquei meus argumentos quando eu cheguei até vocês, porque eu não lhe propus saber nada. O que ele se propôs a saber senão a Cristo Jesus crucificado? Vocês entendem isso aqui eu. Anuncio a loucura com a razão, mas o segredo da minha fé porque Cristo crucificado é a razão de eu ser um pregador da palavra na cruz de Cristo que meu pecado foi pago. É lá que a minha história foi reescrita. É na morte dele que eu pude nascer. Deus, é no sofrimento dele que a minha alegria eterna foi conquistada. Oh, e como ele se abaixou até a morte, eu não trago de mim nenhuma novidade para vocês. Eu não tenho palavras bonitas para pregar para vocês. Eu não vou fazer um discurso eloquente. Não vou mostrar tudo que eu conheço do judaísmo. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu conheci de Jesus. Esse rei bendito que se abaixou, se esvaziou até a morte para te encher até a glória. É sobre esse bendito Senhor que eu vou falar. Eu estive com vocês, sentindo fraqueza e temor. Passei, apertou dificuldade. Vocês veem que eu não sou um super-homem. Vocês entendem, ele não se gloriava em si mesmo. Os homens gostam de se gloriar em si mesmo. Quem conhece a Deus, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui vem um ponto, irmãos. Hoje está havendo um deslocamento de eixo gradativo e bem sutil, aonde as pessoas passam a acreditar que conhecer o texto bíblico vai tornar a íntima de Deus. Lê do engano. Nós temos que conhecer a Bíblia sem dúvida nenhuma. Mas esse conhecimento só faz sentido quando ele provoca em mim uma mudança total de tal maneira que eu busque a santificação e a consagração. Se eu me tornar um homem muito entendido na Escritura, e se eu não for santo, eu ficarei de fora no dia do Senhor. Se você for santa, for consagrada. Se você conhecer pouco, você vai ser chamada para entrar no reino. Vivemos deslocamento. As pessoas passaram a acreditar agora que conhecer muito a Escritura é o que basta. Temos que conhecer. Claro que temos. Uma vez perguntaram um pregador, qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ao que ele respondeu também, eu lhe faço uma pergunta. Qual a asa do passarinho que é mais importante, é da esquerda ou da direita? Precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, mas não se iludam. A leitura da Bíblia. Se você tem muitos fazendo isso aí, passa para fazer ataques aos irmãos. Se dedicam, lê bastante, vê uma pregação. Simples acham defeitos ali na exposição doutrinal. Mas lembra de uma coisa mesmo, exposição com fraco conteúdo doutrinal, sendo fiel, sincero à palavra, propondo o homem arrependimento. Se houver crença no coração de quem escuta a palavra, tem poder de transformar. Glória a Deus. É um grande engano que está acontecendo hoje. As pessoas começam então a falar, discutir, fazem conferência. Começa a fazer agora encontros virtuais, critica aqui, critica ali. Porque isso aqui é assim, isso entra em detalhes que nem eles entendem. Tem pontos aqui na Escritura, irmão, difíceis. Em Apocalipse tem coisas difíceis ser entendido. Nós não temos que entender tudo. Tem coisas básicas que eu tenho que entender. A transformação minha passa pela minha conversão. Glória a Deus. Se eu me consagrar a Cristo, eu tenho que ser santo. Como que eu posso me consagrar a ser santo, me dedicando à oração? Porque está escrito, orai e vigiai sem cessar. Se eu orar, se eu oro, eu consigo vigiar. Se eu vigio, eu posso ler a Bíblia, que eu estou debaixo de comunhão. Eu vou entender a Escritura, aquilo que Deus quiser passar para mim. Vai entrar no meu coração pela minha santificação. Santificação não é dom, não. Santificação é busca individual. Santificar é nós tentar parecer com Jesus Cristo. E eu só consigo fazer isso se orar bastante. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Escritura, eu vou vigiar e eu vou buscar. Então parecer com o meu mestre. Glória a Deus. Agora eu vejo as pessoas assentadas.
em gabinetes, entrando na internet, fazendo aí para ele, ensinando só o conhecimento. Conhecimento isolado de santidade não te levará a lugar nenhum, glória a Deus. Se a palavra não transformar a estrutura do seu caráter, se ela não mexer no seu jeito de ser, se você não vê que você mudou, se alguma coisa, e você não tiver uma mudança profunda, volta lá atrás, porque o que está faltando não é leitura, é oração. Vamos firmar nisso. A oração é que dá condição de eu ler, porque quando eu oro e leio a Bíblia pode passar para mim não como instrução intelectual, mas como mudança de vida, porque para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificaria o Senhor da glória. Os príncipes deste mundo, ele incluiu todos os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes daquela época. Irmãos, vejam, Roma tem até hoje aqueduto de Roma que funciona. É uma engenharia fabulosa. Agora nenhum deles aceitou Jesus, nem os saduceus, nem os fariseus, nem os príncipes, nenhum deles. Porque é isso que Paulo fala. Nós temos que olhar para Jesus como nosso remitor, aquele que transforma o meu ser. Eu não tenho que ter uma mente iluminada sobre a visão intelectual. Eu tenho que ter a mente iluminada sobre visão espiritual, transformado pela palavra de Deus. Glória a Deus! As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Vocês percebem isso aqui? O que o Senhor está dizendo é que Deus reserva para nós o que Ele reserva ninguém nunca viu. Aqui alguém fala, eu vejo aqui o céu está aqui em Apocalipse, as uvas são de ouro. Vocês acham que isso aqui é retrato do céu? Isso é uma metáfora? Metáfora. Vai ter céu, vai ter ouro lá no céu, vai carregar metal lá para a glória. Uma metáfora. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu. Paulo foi só no terceiro céu. Você sabe o que aconteceu com ele. Foi preciso ele ser esbofeteado pelo inimigo, para ele não ficar soberbo. Ninguém nunca viu o que Deus preparou para nós. Por isso que a glória que nos espera é acima de toda a expectativa humana. Por isso que essa batalha é travada fora dos campos da razão humana. Quanto mais nós formos santificados, quanto mais nós tivermos dedicado a servir a Deus, tanto mais nós vamos gostar de Deus. Amor por Deus nasce de oração. Oração não é só como alguns pensam, vou orar, vou adorar a Deus. Não, a oração é intercessão, é adoração. Alguém pode interceder por outro, pode. Paulo falava, orai por mim, em vossas combatei por mim, com em vossas orações. Orai uns pelos outros para que vos sejam perdoados. Os pecados, orai-os, falou para Jó. Se você não orar por os seus amigos, eu não perdoo eles. Glória a Deus, glória a Deus. A oração é intercessão, é batalha. É uma forma de nós entrarmos dentro dos ambientes da comunhão celestial. Glória a Deus. Deus sabe tudo, Ele sabe tudo. E nós temos que bater na porta-peça e dar-se rosado. Bata e abrir-se rosado. Nós temos que aprender o caminho da graça da salvação. É um caminho completamente distinto do tudo que o homem dá valor. E é muito simples demais. Não requer uma mente brilhante, não requer um sobrenome famoso, não requer um diploma na sua sala, não. Requer um corpo bonito, não. Requer uma força sobrenatural, não. Requer uma habilidade estranha, deória. A única coisa que Deus pede do ser humano é isso. Creia, Ele fala. Creia em mim e creia em meu Pai. É loucura pro homem científico. O homem da investigação não consegue aceitar isso. Agora nós vamos chegar no segundo estágio que nós temos que ter atenção.
E eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Vocês percebem isso aqui. Eu, quando me aproximei de vocês, não tentei fazer exposições com conhecimento científico que eu tinha. É isso que Paulo falava. Eu tinha argumentos, mas eu não busquei meus argumentos quando eu cheguei até vocês, porque eu não lhe propus saber nada. O que ele se propôs a saber senão a Cristo Jesus crucificado. Vocês entendem isso aqui? Eu anuncio a loucura com a razão. Mas o segredo da minha fé, porque Cristo crucificado é a razão de eu ser um pregador da palavra, é na cruz de Cristo, que meu pecado foi pago. É lá que a minha história foi escrita. É na morte dele que eu pude nascer. Deus, é no sofrimento dele que a minha alegria eterna foi conquistada. E como ele se abaixou até a morte, eu não trago de mim nenhuma novidade para vocês. Eu não tenho palavras bonitas para pregar para vocês. Eu não vou fazer um discurso eloquente. Não vou mostrar tudo que eu conheço do judaísmo. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu conheci de Jesus. Esse rei bendito que se abaixou, se esvaziou até a morte para te encher até a glória. É sobre esse bendito Senhor que eu vou falar. Eu estive com vocês, sentindo fraqueza e temor. Passei aperto ou dificuldade. Vocês veem que eu não sou um super-homem. Vocês entendem? Ele não se gloriava em si mesmo. Os homens gostam de se gloriar em si mesmo. Quem conhece a Deus, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui vem um ponto, irmãos. Hoje está havendo um deslocamento de eixo gradativo e bem sutil, onde as pessoas passam a acreditar que conhecer o texto bíblico vai tornar a íntima de Deus. Lê do engano. Nós temos que conhecer a Bíblia sem dúvida nenhuma. Mas esse conhecimento só faz sentido quando ele provoca em mim uma mudança total, de tal maneira que eu busque a santificação e a consagração. Se eu me tornar um homem muito entendido na Escritura, e se eu não for santo, eu ficarei de fora no dia do Senhor. Se você for santa, for consagrada, se você conhecer pouco, você vai ser chamada para entrar no reino. Vivemos deslocamento. As pessoas passaram a acreditar, agora, que conhecer muito a Escritura é o que basta. Temos que conhecer. Claro que temos. Uma vez perguntaram a um pregador: qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ao que ele respondeu: também eu lhe faço uma pergunta. Qual a asa do passarinho que é mais importante, é da esquerda ou da direita? Precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, mas não se iludam. A leitura da Bíblia, se você tem muitos fazendo isso aí, passa para fazer ataques aos irmãos. Se dedicam, lê bastante, vê uma pregação. Simples acham defeitos ali, na exposição doutrinal. Mas lembra de uma coisa mesmo: exposição com fraco conteúdo doutrinal, sendo fiel, sincero à palavra, propondo o homem arrependimento. Se houver crença no coração de quem escuta a palavra, tem o poder de transformar. Glória a Deus. É um grande engano que está acontecendo hoje. As pessoas começam então a falar, discutir. Fazem conferência, começa a fazer agora encontros virtuais, critica aqui, critica ali, porque isso aqui é assim, isso entra em detalhes que nem eles entendem. Tem pontos aqui na Escritura, irmão, difíceis. Em Apocalipse tem coisas difíceis de ser entendido. Nós não temos que entender tudo. Tem coisas básicas que eu tenho que entender. A transformação minha passa pela minha conversão. Glória a Deus. Se eu me consagrar a Cristo, eu tenho que ser santo. Como que eu posso me consagrar a ser santo, me dedicando à oração? Porque está escrito: orai e vigiai sem cessar. Se eu orar, se eu oro, eu consigo vigiar. Se eu vigio, eu posso ler a Bíblia, que eu estou debaixo de comunhão. Eu vou entender a Escritura. Aquilo que Deus quiser passar para mim vai entrar no meu coração pela minha santificação.
Santificação. Não é dom, não. Santificação é busca individual. Santificar é nós tentar parecer com Jesus Cristo. E eu só consigo fazer isso se orar bastante. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Escritura, eu vou vigiar e eu vou buscar. Então parecer com o meu mestre, glória a Deus. Agora eu vejo as pessoas assentadas em gabinetes, entrando na internet, fazendo aí para ele, ensinando só o conhecimento. Conhecimento isolado de santidade não te levará a lugar nenhum. Glória a Deus. Se a palavra não transformar a estrutura do seu caráter, se ela não mexer no seu jeito de ser, se você não vê que você mudou-se alguma coisa e você não tiver uma mudança profunda, volta lá atrás, porque o que está faltando não é leitura, é oração. Vamos firmar nisso. A oração é que dá condição de eu ler, porque quando eu oro e leio a Bíblia pode passar para mim, não como instrução intelectual, mas como mudança de vida. Porque para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos, sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificaria o Senhor da glória. Os príncipes deste mundo, ele incluiu todos os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes daquela época, irmãos. Vejam, Roma tem até hoje aqueduto de Roma que funciona. É uma engenharia fabulosa. Agora nenhum deles aceitou Jesus, nem os saduceus, nem os fariseus, nem os príncipes, nenhum deles. Porque é isso que Paulo fala, nós temos que olhar para Jesus como nosso remitor, aquele que transforma o meu ser. Eu não tenho que ter uma mente iluminada sobre a visão intelectual. Eu tenho que ter a mente iluminada sobre visão espiritual, transformado pela palavra de Deus. Glória a Deus. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Vocês percebem isso aqui? O que o Senhor está dizendo é que Deus reserva para nós. O que Ele reserva ninguém nunca viu. Aqui alguém fala, eu vejo aqui, o céu está aqui em Apocalipse. As uvas são de ouro. Vocês acham que isso aqui é retrato do céu? Isso é uma metáfora. Vai ter céu, vai ter ouro lá no céu, vai carregar metal lá para a glória. Uma metáfora. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu. Paulo foi só no terceiro céu. Você sabe o que aconteceu com ele. Foi preciso ele ser esbofeteado pelo inimigo para ele não ficar soberbo. Ninguém nunca viu o que Deus preparou para nós. Por isso que a glória que nos espera é acima de toda a expectativa humana. Por isso que essa batalha é travada fora dos campos da razão humana. Quanto mais nós formos santificados, quanto mais nós tivermos dedicado a servir a Deus, tanto mais nós vamos gostar de Deus. Amor por Deus nasce de oração. Oração não é só como alguns pensam. Vou orar, vou adorar a Deus. Não, a oração é intercessão, é adoração. Alguém pode interceder por outro, pode. Paulo falava, orai por mim em vossas, combatei por mim com em vossas orações. Orai uns pelos outros para que vos sejam perdoados os pecados. Orai-os falou para Jó. Se você não orar por os seus amigos, eu não perdoo eles. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração é intercessão, é batalha. É uma forma de nós entrarmos dentro dos ambientes da comunhão celestial. Glória a Deus. Deus sabe tudo, Ele sabe tudo. E nós temos que bater na porta-peça e dar-se rosado. Bata e abrir-se rosado. Nós temos que aprender o caminho da oração. A oração torna o homem mais humilde. Ele pede uma vez, duas, três, não para de pedir. E Deus
no Quebrando o Coração. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo está abrindo a compreensão. Não tente enxergar a vida espiritual debaixo de uma razão, debaixo de uma visão. Eu mesmo não expulso Cristo para vocês desse jeito. Eu vim com poder e demonstração do Espírito. O Espírito Santo em mim não era um discurso filosófico. Quando eu falava de Jesus Cristo, o poder dele estava na minha boca. Agora existindo, por que não existe mais dons? Eu já vi teólogo falou comigo, os dons acabaram, não o que acabou. Sabe o que foi a revelação nas igrejas? Que criaram teorias humanas, expulsaram a revelação da igreja. Glórias a Jesus. A revelação de Deus está entre nós. Os dons de Deus estão aqui. Aqui cego passa, a ver paralítico anda. Demônio é expulso. Tem dom de língua, tem interpretação de língua. Aqui os dons de Deus não cessaram. Se você escuta por aí que os dons acabaram aonde você estiver, ouvindo essa pregação, saiba, os dons estão pulsantes no peito desse povo. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. E esse dom vai te achar onde você estiver hoje escutando essa palavra, porque não é com filosofia. Não é com teologia aplicada em logística humana que você vai chegar a Cristo. É debaixo de jejum de oração, de santificação, de busca individual. Você vai ver que a porta se abre, vai ver um homem que é analfabeto, não sabe falar direito, o céu se abre, ele sabe as revelações de Deus, ele não sabe falar português, mas no caminho do céu ele não erra. Glórias ao Senhor Jesus. Deus quer homem santo e mulher santa. Deus não quer o homem sábio segundo desse mundo, porque os homens sábios segundo desse mundo nunca acharam o caminho do céu. Música. Aonde está o sábio? E glória! Cadê o inquiridor desse século, Deus? Não porventura não tornou louca essa sabedoria. Cristo morreu na cruz, e lá morre também nossas paixões. Lá morremos nossas esperanças, os nossos discursos filosóficos. Morre na cruz. Glória a Deus. Paulo falou. Eu anuncio Jesus crucificado. Esse Jesus que vocês mataram e que todos falam. Ninguém pode ser no de Deus morrer amaldiçoado. Ninguém pode ser de Deus morrer dessa maneira. Glória a Deus não poderia, se não fosse nosso lugar. É por nossa causa que ele morreu, para nos levantar. A obra dele vai. Bem, glória a Deus, Senhor, aqui foi orado assim, até que o Senhor volte, glória a Deus. Nós estamos esperando a volta dele. Glória a Deus. Você espera a volta dele. Espera Deus quando ele voltar. Ele não quer ver você recitando teorias. Ele não quer ver você recitando capítulos inteiros. Ele quer ver que a palavra esteja viva em você, escrita no teu peito, transformando o seu jeito de ser. A palavra, quando é escrita no peito, no coração de um crente, ele transforma o crente. Ele muda o jeito de ser. A fala dele denuncia quem ele é. Até o olhar dele muda, até a voz do crente muda. Vocês creem? Isso aí, quando um crente está transformado pelo Espírito Santo, a palavra dele muda, a voz muda, o tom da voz muda, o poder aparece. Eu anuncio. Jesus crucificado, glória a Deus, vim até vocês. Olha o que ele fala, glória aos, aleluia, aleluia. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não quero convencer vocês com discursos, mostrando todo o meu arsenal de conhecimento. Fazer rebuscado a minha história, conhecer aqui a interpretação exegética hermenêutica. Vou te falar sobre hebraico, não. Eu vou falar do poder de Deus que está em mim. Glória a Deus. Quando ele passava nas ruas, até os demônios evitavam ele. Glórias ao Senhor, irmão, este poder precisa de estar na igreja. Deus, glória. Você crê nisso aí, um crente? Quando o poder de Deus está ali, os espíritos evitam ele. Não quero confronto com ele. Não quero confronto com ela. Da boca dela sai uma espada aguda. Essa espada vai ser colocada hoje na boca de muitos que escutam essa pregação. Glórias ao Senhor.
Eu não quero problema com esse homem. Glória até o lenço de Paulo. Você vê que a graça de Cristo não é teoria, não é filosofia, não é discurso bonito. A graça de Cristo é poder de Deus. Poder dele não é para transformar, não. Não é para você ficar uma pessoa famosa, não. É para Cristo ficar famoso em você, para ele ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. É coisa mais maravilhosa, irmão, do que uma mulher com 7 demônios. O Senhor mandou 7 demônios embora. Essa mulher virou amiga de Jesus até a morte. Deus, um ladrão na cruzar, amigo de Jesus. Deus, vocês não percebem que o Evangelho é para transformar? E você que escuta essa palavra e tem o olho crítico, o sentido crítico, saiba isso. Você não será justificado pelo seu belo discurso, nem por tudo que você aprendeu. Saiba isso. Vai modificando cada vez mais a estrutura do seu espírito, a palavra. É aí que você vai encontrar com Cristo. Você pode escrever livro, pode fazer congresso, pode fazer o que você quiser. Se a palavra não transformar você, você é um pobre desgraçado, cego, miserável. Se ela te transformar, você vai ser o homem, a mulher mais feliz da história, Deus, porque é para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos transformar. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui ele fala, quem que pode conhecer o que está dentro do coração de um homem ao espírito daquele homem? E quem pode conhecer as coisas que dentro do coração de Deus, o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver em nós, nós conhecemos o que está em Deus. Foi o que Jesus prometeu: eu vou ao Pai, mas eu enviar por vocês o Espírito Consolador, que vai trazer as coisas de cima do Pai, as coisas minhas, e vai entregar vocês. Glória! Não é isso a graça, não é exatamente isso a graça. Glória a Deus! Eu já vi pessoas com síndrome de Down e com a síndrome tão forte que não conseguia falar direito. Nós fomos orar uma ocasião, ele começou a falar em língua fluentemente de homem estranho. Nunca falou, fala com fluência. Um de homem que nunca dominou. Glória a Deus. Pessoas que interpretam línguas que nunca aprenderam. Glória a Deus. Glória é o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pararam de acreditar, mas povo que continua acreditando. Glória a Deus. Fala que não tem mais, mas nós sabemos que tem. Glória a Deus. Até o tocar da trombeta, o poder de Deus vai estar entre nós. Deus com... Isso nós deixamos bem claro. Não que nós não devamos ler, pelo contrário. Temos que ler a Bíblia, mas a ordem é essa. Ora depois, lê, ora, lê. Ora em ler. Glória a Deus, para que você não seja apenas um leitor distraído, mas um leitor transformado pela pré-oração. Abra meu entendimento, Senhor. Abra meu. Aquele centauro orava, entrou em jejum e oração. Vocês lembram? Ele perguntava, como que eu faço para te agradar? Eu gostaria tanto de te agradar. Um anjo foi falar como ele: olha, você alcançou um favor do Senhor e alguém vai te ensinar a agradar a Deus. Você vai conquistar um jeito, vai conquistar, não vai receber informações de como chegar até o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E poderia você, o anjo. O anjo não sabia se eu não posso, porque para esses assuntos aí de baixo já tem os ministros colocar. Eu mesmo não posso falar, mas vai até a casa de Pedro. Quem que era Pedro, pescador da Galileia? E como que o mundo de divino é diferente, né, Pedro? Não virou professor, hein? Ele sempre continua pescador, mas pescava a alma pela palavra de Deus na sua boca. Glória a Deus. Deus não transforma a pessoa para ficar sofisticada, não, mas transforma a pessoa para aparecer com
Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, no jeito de olhar, de tratar glória, Deus de comprar, de vender, de viver em casa, em família, é uma transformação bonita demais. Homem natural não entende nada passa. Olha quantas irmãs estão aqui, quantos. São simplesinho alguns com chinar tão desgastado, uma roupinha tão castigada. Quem vê na rua, coitada dessa mulher, coitado desse homem, aí não tem nada. Mas lá no céu o Senhor fala, essa coitadinha é minha amiga. Glória a Deus, coitadinho de... Madrugada eu converso com ele. Eu falo, é uma surpresa, irmão, há uma surpresa. Naquele dia vai ter uma surpresa tão grande, homens que se acharam tão importantes, mulheres que se sentiam tão cheias de ciorianos, cantos nos andrajos tremendo. De medo, que olhar para aqueles que hoje não têm valor nenhum, vestido de glória, parecido com o Senhor. Mas como que pode aquela mulher ficar assim desse jeito? Como que transformou tanto assim? Agora se parece com seu Senhor. Perdoa falar isso aqui, mas é o texto bíblico. E você vai se parecer com o seu Senhor também. Esses vão para a glória. Vocês vão para um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Cada um faz sua escolha. Você pode não ter aparência. Você pode ser feinha. Pode ser feinho. Você pode ter um corpo feio, uma conta bancária totalmente deficiente, ou você não tem uns que nem tem conta bancária, você não tem nem bicicleta, mas lá em cima, nome é falado com frequência, glória a Deus. Isso é que importa. Aleluia, glória. Deus, não se deixa impressionar pela aparência de ninguém, glória. Aquele centurião foi lá aprender com o pescador da Galileia, glória, e o pescador foi lá, sabia o que ia fazer, porque a glória não está na mão do pescador, nem do centurião. Está na mão do Senhor centurião. Chegou Pedro, o que eu vou fazer? Nós queremos ouvir toda a palavra que tiver na sua boca. Ele abriu e daí para frente o Espírito Santo pôs a palavra. Glória a Deus. Esse é o poder que... Paulo fala, vim até vocês com poder deusória. Ele começou a pregar. De repente o céu se abriu e o Espírito de Deus tomou aquele povo. Começaram a falar línguas. Que coisa maravilhosa, ele disse. Agora o que nós temos que fazer? Tem que batizar. Mas ele diz, eu não posso batizar você. Vocês são gentis, como é que eu faço? Mas o Espírito Santo já está neles. Glória a Deus, e eu posso negar água para quem Deus não negou o Espírito. Glória a Deus, eu tenho que batizar. Batizou. Todo mundo, glória, chegou lá os discípulos. O que você fez? Pedro batizando gentiló no meio de gentivo. Eu tive uma visão. Eu vi um lençol e esse lençol tinha animais imundos e o Senhor falou, come. Falei, não, eu não posso. Comer coisa imunda. Falei, não faça imundo aquilo que Deus purificou. Glória a Deus. Eu preguei a palavra e o Espírito de Deus tomou aquele povo. Do jeito que tomou a gente não fez diferença nenhuma. O Espírito Santo é o mesmo, do mesmo jeito, a mesma obra. Mesmo sinal, a mesma virtude. É tudo igual. Se é tudo igual, então é Deus que está nesse negócio, Pedro. A graça chegou por gentil, que coisa maravilhosa. Antes da graça ir embora da terra, nós vamos embora com ela. A harta vai levantar. E nós? Vamos estar juntos, glória a Deus. É isso que nós queremos, Deus. Nós não vamos perder nossa jornada não, irmão. Irmã, você não vai perder sua jornada, porque tem dia que tá difícil demais. Tem dia que a boca amarga. Tem dia que a guerra se levanta. Muito forte, eita, mas Deus esconde um dia bom atrás do dia mau. Sabia isso? Você não ficar toda vez chorando. Deus esconde um dia alegre atrás de um dia triste. Glória a Deus. E você que escuta essa pregação hoje, guarda isso, Deus. Te revela um dia alegre atrás desses dias tristes que você vem atravessar. É isso que ele vai fazendo. Ele tempera o dia alegre com o dia triste. Muito você tem chorado, mas você vai sorrir também. Deus não permitirá. Sabe o que está escrito? Em Salmos, não permita que o cetro da impiedade permaneça sob a sorte do justo.
E Deus não permitirá que o cetro da impiedade permaneça sobre a sua sorte. Que o cetro seja quebrado pelas mãos dessa palavra na congregação do Brás. Vai em paz para sua casa. Ó, contente, contente por saber que seu nome está lá. Em cima, glória a Deus. Nas reuniões solenes, seu nome é lembrado. É isso, é coisa maravilhosa. Daria para falar mais, mas o tempo passou. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, Paulo deixou bem. Claro, eu não vim até vocês com um discurso ensaiado. Não vim até vocês. Eu não quero mostrar para vocês conhecimento. Não quero para mostrar a vocês uma ciência que eu tenho. Eu quero anunciar para vocês, meu Jesus crucificado, que isso aí fique na sua memória. Sabe o que o Senhor falou? Tome a tua cruz também, glória. Venha após mim, me siga, glória. Pega a sua cruz e siga o Senhor, aquela que subiu. Lá era a cruz dos malditos. Esta você não vai subir. Vocês lembram quando houve juízo? Que Pilatos tentou livrar o Senhor. Ele percebia esse homem. Não tem pecado. O olhar, a fala, o semblante, o jeito dele agir perturbou Pilatos. Ele percebeu. Não há mancha nesse homem. Esse homem é justo, não tem jeito. Não vejo nada. Que crime esse homem ser ciúme puro. Eles querem matar esse homem por ciúme. E a mulher teve uma revelação ainda de noite. Ele tentou livrá-lo. Começa. É tempo de festa. Eu posso soltar um prisioneiro. Vamos soltar Jesus, glória não. Porque ele se fez rei. E quem é rei, inimigo? De César, mas eu não vejo culpa nesse homem. Mas não pode, então me traga uma bacia de água. Ele lavou as mãos perante todo mundo. Eu lavo minhas mãos perante esse povo. Eu não vejo culpa desse homem. Então eu não quero ter parte no sangue deste justo. Então que seu sangue caia sobre nossa cabeça. Você já sabe tudo isso aí. A quem é o sol? Olha o que gritaram lá de baixo. Solte a Barrabá. Barrabá era um homem que tinha feito uma revolução matado. Ele tinha feito umas desordem feio. Trocaram Jesus por Barrabaço música. Olha que troca que foi feita. Mas eu já tive pensando nisso também. Uma vez alguém comentou comigo isso e eu acho que é real. Não foi isso que ele fez. Música conosco. Quem tinha aqui. Para a maldição era nós. Aquele dia, Jesus foi trocado por Barrabá. E, na verdade, nós todos fomos como que Barrabás. No lugar de nós irmos para a maldição, Jesus foi em nosso lugar, tomou o nosso lugar na maldição. Se Barrabás muitas vezes deve ter perguntado, quem é esse Jesus que me salvou, glória? Nós não perguntamos, nós falamos, eu sei quem é esse Jesus que me salvou. Oh, a condenação era só a minha. Mas ele foi lá no meu lugar, bendito seja este Jesus. Bendito seja esse Jesus que me salvou. E toda a lei que se não resume só nos 10 mandamentos. A lei com todos os livros que ali estão no Antigo Testamento ali. A lei, os profetas e tudo mais. Os salmos, o que eles tinham na mão e os ritos e os rituais da lei. Tudo aquilo existiu por um tempo apontando para a vinda de Jesus. Jesus é o alvo de toda a profecia, é o objeto final, o objetivo, a chegada da profecia. É Jesus, ele. É o alvo central de todo o Antigo Testamento e é o alvo do Novo Testamento. Aliás, ele fala que ele é o alfa e ômega, que não é alfabeto, é grego. É a primeira e a última letra. Eu sou a primeira letra e a última. Em outras palavras, tudo começou comigo. E vai terminar em mim. Ele que fez tudo, e todos vão se apresentar perante ele, altos e baixos, fortes e fracos, ignorantes e sábias, todos se apresentarão. Até os crentes vão se apresentar perante ele. Quem for crente não vai se apresentar para ver se vai ser salvo ou não, mas vai se apresentar perante ele, serão abertas todas as suas obras, e ele receberá o galardão pertinente àquilo que ele fez debaixo do sol. Porque tem isso, irmãos, cada um vai receber o galardão segundo o que fez. Sabe,
O que Paulo fala, veja como que você constrói, porque o fogo vai provar cada obra. E se a casa for de palha, ou de feno, ou de madeira, o fogo vai provar cada obra, Jesus. E se for com material de terceira categoria, vai queimar tudo. Aleluia. Ele não está falando da salvação do galardão. Sabe o que é, irmãos? Deus é justo e Ele nos capacitou para isso. E Paulo sabia de tudo isso. Ele não queria que o povo, porque Paulo não estava preocupado com o galardão da igreja, estava preocupado com a salvação da igreja, mas era galardão para ele. Essa preocupação, porque ele sabia que se infiltraram no meio da igreja algumas pessoas que aparentavam ter consigo uma enorme bagagem de doutrina de ciência para ensiná-los. Eles pegaram textos da lei e colocaram dentro da graça. Sabe o que é isso? Isso aqui é apostasia, é uma heresia. Nós criarmos uma doutrina nova, porque a Bíblia ela não pode ter acréscimo nem decréscimo. Ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus, nem tirar nada à graça de Cristo nos foi revelada. Estamos aqui diante dela. Atos dos Apóstolos, Evangelhos, Cartas Apostólicas, Apocalipse, tá aí nada. Mas precisa de ser colocado e não pode também. Nada pode ser tirado. Uma das técnicas do inimigo é querer acrescentar coisa. É como se alguém tivesse uma revelação particular e fosse acrescentar graça sobre a graça. É isso que faz as doutrinas se desviarem de Cristo. Paulo, sabe o que Paulo fala? Se alguém vier anunciar para vocês outro evangelho que ele seja, anátema é maldito solenemente. E falo mais, se descer um anjo do céu, falar alguma coisa diferente do que eu sinei, Deus amaldiçoa esse anjo. E falo mais, se eu mesmo vi aqui, Deus me amaldiço também. Essa palavra não pode ser mexida, não pode ser alterada, não pode ser adulterada, glórias ao Senhor. A palavra de Deus é soberana, santa, pura. Não foi resultado de filosofias de pensamentos de grandes pensadores, grandes estudiosos. Não foi o Filho de Deus que desceu aqui e falou: quem me ouve, a mim ouve meu Pai. O que eu falo com vocês, nós conversamos lá em cima, acertamos tudo para eu ensinar aqui embaixo. Glórias a Jesus, e quem me conhece, meu Pai, porque nós somos um só. Glórias a Jesus Cristo. Vocês entendem, ó, que é a graça do Senhor, e Paulo já viu tudo isso estava acontecendo. Aos doutores da lei, sempre são os doutores de chegar lá. Escuta, mas a circuncisão precisa de guardar circuncisão. Aleluia! E também não é só circuncisão, o sábado é sagrado. E começaram a colocar em cima da graça requisitos da lei como se a graça dependesse de ser acrescentada por alguma coisa. No dia que Deus estivesse pedindo ajuda ao homem, ele não seria Deus. Aonde estava o homem quando Deus criou? O cosmo, qual anjo? Deus consultou se ele ia fazer estrela de alfa ou de ursa, menor qual querubim, que deu palpite quando Deus estendeu os céus. Glórias ao Senhor. O Senhor nunca pediu palpite. Ele não precisa de ajuda. Deus não precisa de auxílio. Ele sabe o que significa Deus. Você nem eu, não conseguimos definir. É Senhor de tudo, soberano, incriado. Nunca teve princípio de dia, não tem fim, não tem par, não tem igual. Ninguém sabe tudo, ninguém pode entender tudo que ele sabe. Porque incompreensivelmente superior a tudo onipresente e onisciente, criou o macrocosmo, microcosmo. Ele criou os insetos, as abelhas, as bactérias, as estrelas, as galáxias, criou os anjos ao céu. Quem pode comparar-se com ele? Pois a palavra é o retrato da vontade expressa dele. Se alguém mexe na palavra, é como se ele estivesse desafiando a Deus. Irmãos, hoje não está diferente. Hoje tem muitos especialistas em Deus criando doutrinas em cima da palavra. Acrescenta, uma coisa aqui, tira outra ali. O que incomoda, tira. O que dá honra para eles. Expõe isso aqui, eles queriam honra, porque eles eram representantes da lei. Eles não queriam perder essas prerrogativas.
E Paulo foi bem claro. Estai, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vocês percebem isso aqui? Vocês estão querendo voltar para a lei. Vocês não percebem. A lei é santa e boa. É santa e boa mesmo. Mas o homem não é santo nem bom. E como não é santo nem bom, e a lei é santa e boa, ela cobra santidade e cobra justiça. O homem não é bom nem justo. O que acontece? Ela mata o homem. Então, Paulo, o que era bom ficou ruim, não ficou bom. Você que é ruim, foi descoberta a sua maldade pela lei, então. Irmão, nós não podemos, só somos justificados pela graça, e ninguém pode mexer na palavra de Deus. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala, eu não aceito. Qualquer ensinamento, qualquer revelação que aparecer na sua vida, deixa eu ver essa revelação. Se ela conflitar com a Bíblia, eu não aceito. Não é de Deus. As revelações de Deus não conflitam com sua palavra, pelo contrário, são corroboradas pela palavra. De Deus, não tem profeta, não tem ninguém. Ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assina embaixo, porque se falar não é de Deus. Tem muita gente ensinando aí cada vez mais, irmão. Eles vão tirando o pedaço da cruz até que não fica nada, sabe? O que Paulo falava, eu falo para vocês, e agora falo chorando que esses tais aí são inimigos da cruz de Cristo. Esses aqui querem acrescentar peso, o outro quer tirar. É assim que está o mundo. Ei, mas fica tranquila. Deus é Pai. Ei, Deus é Pai. Ele é Pai, mas Ele é fogo consumidor. Ele é Pai, mas Ele é justiça. Tem dois jeitos, dois caminhos de apostatar-se de Deus. A apostatar é desertar do caminho de Deus. É uma deserção espiritual, é um abandono da fé. Um é doutrinariamente. É quando nós vamos caminhando por uma doutrina que ela está margeando a palavra até que ela te leva para outro lugar. Não leva mais para o céu, te leva no colo dos seus mestres, mas você nunca vai para o céu. Sabe o que o Senhor fala deles? São condutores, cegos. Deixa eles andar. Deixa eles andar com seus discípulos que vão todos dois cair no buraco. Eles não sabem para onde vão. Quem vai com ele vai cair junto. Doutrina é a palavra de Deus. Verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem ninguém para te pregar uma vida cômoda, irmãos. Nós temos que sair, sabe de quê? Do nosso ambiente de conforto, achar que tá tudo certo, que eu posso fazer qualquer coisa, que de todo jeito eu vou entrar no céu. Não vai entrar no céu de todo jeito, sabe? O que fala aqui um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse povo tá levedando vocês. Ele falou tão forte. Olha, o que ele falou aqui é pesado, né? Aleluia, uma carta está escrita aqui. Eu protesto contra vocês. Se vocês se deixarem circuncidar-se da graça, vocês caíram. Se alguém caiu da graça onde ele está, o que parece a vocês? Se alguém cair da graça em Deus, ele não está mais. Em Cristo, ele não está mais. Se ele não está em Cristo, em Deus, o que ele aconteceu que ele perdeu? A salvação. Vocês estão percebendo isso, e aqui na frente, ele começa a falar, se eu quisesse falar sobre a circuncisão, para mim era até muito bom. Sabe por quê? Porque eu não tinha problema com os judeus. Eu tenho problema com eles. Porque eu prego uma doutrina que não dá honra para eles. E agora, se eu pregar circuncisão, eu não sou perseguido. O escândalo da cruz foi anulado, porque os irmãos sabem que Paulo falava. Eu anuncio Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não conseguem aceitar esse Jesus crucificado. E os gregos acham loucura um sábio ser morto na cruz. Aleluia! Esse sábio, esse santo, esse Deus, esse Senhor, esse rei, sacerdote e cordeiro, ele foi. Tudo morreu em meu lugar e no seu lugar. Levantou-se da morte triunfante e venceu a morte, pegou a chave da morte do inferno. E hoje, ele tem a chave da morte do inferno na mala. Até para ir para o inferno tem que
Passar na autorização dele. Ele é que manda em tudo. A morte, até para morrer, tem que autorizar que a morte atue. Agora o que fala aqui, frutos da carne, prostituição, impureza, qualquer tipo de impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedio, glutonaria e coisa semelhante a essa se acerca. Dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir para vocês, para ficar bem fixado, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é o evangelho da graça, não esse evangelho modificado que está por aí, que você vai para o céu. Fica tranquilo, que Deus vai te pôr no céu. Vai dar um jeito você dá jeito nada. Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu, você já está. Eu também, glória a Deus. A pregação não é para ficar o povo ficar simpatizado com o pregador, é para o povo gostar de ir para o céu. Querer ir para o céu, irmão. Eu não prego aqui para ninguém ficar. Ei, mas que pregação simpática. Eu quero que todo mundo passe a gostar de Jesus cada vez mais. Oxá que todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo e chutasse de vez toda a história. Com a carne, aleluia, aleluia. E hoje, por essa palavra, Deus vai transformar você porque você está crendo nessa pregação. Hoje o Senhor vai fazer cair o homem antigo. Essa mulher antiga cai hoje diante dessa pregação. Glórias a Jesus. Hoje você vai sair daqui, você vai sair e você vai ser dominada por um sentimento santo poderoso. Por o que sai hoje do Espírito de Deus para você, glórias a Jesus. Não é tempo mais de nós andar coxando aqui e lá, não é tempo de ficar, ei, irmão e Deus, vai me pôr no céu. Vai não, hein, não, vai não. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo, hein? Esses tais não estão pregando o evangelho de que estão pregando o evangelho segundo eles. Glórias a Jesus. Sabe o que o Senhor falou? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito de verdade. É isso que Deus procura. Acha que no céu vai entrar qualquer um? Você vai aqui, pode aqui nos países da Europa, dos Estados Unidos, entra lá, passa pela fronteira. Que você vai bater na fronteira, você vai cair na mão dos examinadores de fronteira. Estão lá, os homens especialistas em fazer entrevista só de olhar no seu olho. Já percebe que você está falando mentira. Tremeu a mão. Já vi você tá falando, você está escondendo alguma coisa. Dia se eu estava entrando nos Estados Unidos, tinha uma moça na minha frente. O entrevistador perguntou. Ela começou a abanar com o rosto. Ele falou, vai lá para o quarto. Vai, isso aqui já não entra nos Estados Unidos, mas está escondendo alguma coisa. Disse, embaixo, os países que são países poderosos, eles têm uma triagem na entrada. Vocês acham que lá em cima Deus não vai fazer uma triagem? Lá não entra. De qualquer jeito não, irmão. Não chega nem na porta lá na antessala. Vocês lembram que era parábola. Tinha uma antessala assim para entrar na festa. O Senhor entrou, viu? Alguém lá com a veste toda suja, tá? Escuta o que você está fazendo aqui. Eu vou para a festa com essa veste aí na minha festa. Guardas, pega, amarra. A mão-pé, joga lá fora, lá vai ter pranto e rangeiro de dente. Então os irmãos percebam isso. Irmão, alma, outra apostasia que eu nunca vi ninguém pregar, mas uma apostasia doutrinária é a outra apostasia moral. Você pode se afastar de Deus pelos frutos da carne, porque você sem fé, nós só produziremos frutos de carne. Olha, aqui. Veja se sobra alguma dúvida para os queridos irmãos. Se sobrar, depois vocês. Pega Gálatas 5 e dá uma revisada em casa. Não é simpático, né? Mas é necessário. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, palavras, torpeza, assistir, coisas que contaminam. Vocês sabiam, irmãos, que um carvão, ninguém tem medo de pôr ele na mão. A brasa, pessoa, vai queimar a mão.
mas o carvão. Só que quando você pega o carvão, se você tiver com a roupinha branca, quando você coçar o rosto, seu rosto tá sujo de carvão. Se você passou a mão na veste, a veste tá suja de carvão. O mundo é assim. Quem é crente não vai direto na brasa. Você não vê que a consciência ela dói, assim como dói a mão, na brasa quente, mas já no carvão não dói. E tem muito carvão espalhado em volta de nós aí. Muito carvão. É um filmezinho, é um livro, é uma conversinha ali a sós com o namorado, com a namorada, é um relacionamento que está fora do padrão da santidade que o Espírito Santo ensinou. Mas eu não fui às vias da consequência. Mas você sujou sua mão, você sujou sua vesta, você sujou seu rosto, você se manchou, todo glórias ao Senhor. Não mancha tuas vestes, não suja a tua mão. Não perca a honra, Cristo. Te deu o direito de lavar sua veste com sangue de cruz. Essa igreja é para ser santa, pura, limpa. Glória a Deus, Paulo falou. Eu vou apresentar uma noiva para o Senhor, bonita, bem vestida, bem arrumada é. Uma moça toda cheia de defeito, cheia de sujeira. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, impureza, lascive, inimizade. Emulação e disputa, ira, peleja, dissensão, inveja, homicídio, bebedício, glutonariaque. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá para trocar essa palavra aqui, dá para acomodar a doutrina estranha. Aqui dá para vocês. Escutar um pastor pregar que você vai entrar no céu de qualquer jeito. Dá para vocês engolir esse camelo não. Engula camelo não, irmão. Ponha peso na palavra de Deus. Sede santo, puro, limpo. Esforça que você vai errar. Eu também vou errar. Nós vamos errar, mas nós vamos levantar. Senhor, eu não quero errar outra vez. Me sara, me cura, me perdoe, me limpe. Glórias a Jesus. Hoje essa palavra vai limpar muitos que estão aqui ouvindo. A marca do carvão sai da sua mão. A marca do carvão sai da sua veste hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Glória, Senhor. Glórias ao Senhor. Cuidado onde você põe a mão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você olha. Esse é o nosso cuidado, irmãos. Lá na brasa acesa, a gente não põe a mão. Glória a Deus. Mas no carvão apagado. Porque sabe o que o carvão é que o fogo já passou. Naquela ali era uma madeira. O fogo já passou, ali já morreu. Ninguém consegue plantar um carvão e fazer ele brotar. Já morreu. Tem pessoas, tem coisas, tem propostas, tem situações que o fogo já passou lá, não tem mais recurso. É você pôr a mão, é você sujar. Tem pessoas que o fogo já passou nela de tal maneira que elas são irreconciliáveis com Deus. Aonde elas passam, elas sujam tudo, não encostam em você. Essas pessoas no convívio íntimo, queira bem a todo mundo, mas procure andar com quem está comprometido com Jesus Cristo. Ande com quem está comprometido com a salvação, porque o mundo vai de mal a pior. Agora tudo é permitido. Falar em pecado para. Essa sociedade, eles não sabem nem o que significa a palavra pecado. Para eles, nada mais é pecado. Tudo está autorizado, permitido. Mas por um crente fiel, ele olha tudo, analisa, e não vai. Paulo falava, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou o homem. Livre, mas eu olho bem e falo, nem todas as coisas me convêm. Aleluia, tem coisa que eu posso, mas não faço. É assim que nós temos que ser. Olha, tudo que você for fazer, olha antes. Se convém para alguém que é amigo e amiga de Deus fazer isso. Se convém para alguém que o Espírito Santo mora dentro, de você fazer isso, porque não tem coisa mais triste do que isso que aconteceu com os Gálatas. Aleluia. Meu Deus, vocês caíram da graça, olha. Aí vocês iam até muito bem, mas agora vocês fracassaram. Eu quero que seja condenado quem fez isso, mas estava feito. Eles de brasa viva viraram o carvão, começaram a sujar outros. Glória aos
Hoje o Senhor, por essa palavra, vai nos dar essa visão clara. Deus é um fogo consumidor que faz dos seus ministros. Labareda vai para a tua casa, irmão e irmã, guarda essa palavra. Não tinha nada mais excelente, nada que poderia ter sido oferecido a você. Você recebeu o que há de mais maravilhoso, mas você tem que ter caráter para preservar o que você tem. A igreja vai ser salva. Claro que vai ser salva. Alguém pode impedir da igreja andar no céu? Jamais. A igreja eleita, ela está predestinada ao céu, mas eu, enquanto indivíduo, só vou para o céu se eu me fizer parte integrante da igreja. Se eu sair da igreja, a igreja vai e eu fico, porque a igreja vai. Mas eu vou se e somente se eu fizer parte da igreja, e eu só faço parte da igreja. Se somente se a fé estiver em mim e ela produzir em mim obras, como foi dito na oração, que a oração está dentro. Dessa palavra, obras do Espírito, quem tem fé tem obra, aleluia. Quem não tem fé também tem obra, mas obra da carne, porque aqui não tem ninguém no em cima do muro. O Senhor falou, quem não está comigo está contra mim. Alguém fala, Senhor, não tem nada contra Jesus, mas também não tenho a favor, já inimigo dele. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Quem não está do lado dele já perdeu porque ele já ganhou a guerra. Aleluia. A guerra já está vencida. Ninguém tem maior amor do que esse Elê falou. Eu dou a vida pelos meus amigos. Olha que coisa bonita. Ainda não chama de amigos. Ninguém tem amor maior do que este. Ele cobre esse amor de volta, dá seu amor de volta para ele, fugindo do pecado e da concupiscência. Do mundo, deixa o mundo correr. As pessoas estão indo, deixa aí relaxar a fé. Relaxe você não. Você não. Mas também aqui essa congregação aperta muita doutrina. O Senhor não foi a congregação que apertou, foi Jesus Cristo. Ele falou que o caminho apertadinho, a porta era estreita, não passava muita coisa. Mas é para aqueles que são salvos, porque também a estrada do mundo é larga demais. E a porta é larga que passa tudo por lá. Prostituição, mentira, inimizade, porfia, crime toda. Sorte de miséria passa lá, mas o final é o abismo. Nessa estradinha apertada lá na frente, o Senhor está te chamando. Ei, vem cá, chegou o dia de nosso encontro, o dia da felicidade, o dia mais feliz nosso. Esse dia não vai virar noite. É um dia que nunca mais vai acabar. É o dia que nós encontrar o Senhor. Vai ser o dia mais feliz da nossa história. Nunca mais nós vamos chorar. Nunca mais nós vamos ter desemprego. Nunca mais a mãe vai chorar por causa da filha, nem por causa da neta, nem o pai vai chorar pelo filho. Nunca mais a esposa vai chorar pelo esposo. Nunca mais o esposo chora pela esposa. O tempo de lágrima é só aqui, fica firme nessa. Fé bendita que Cristo pagou caro para você receber. E não sai daqui, porque a igreja vai para o céu. Mas você só vai se você estiver fazendo parte integrante dessa igreja. Deus seja louvado.